Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo do canal Vivendo as Promessas de Deus em Portugal. E aqui nós estamos iniciando mais um dia, fazendo uma caminhada. E aprove a Deus me trazer aqui nessa pontinha aqui, que fica o pessoal pescando. Muito bom. Para não ficar nas minhas meras palavras, vou deixar uma palavra para o seu coração essa manhã. A palavra de Deus que diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 1, se eu não me engano, a partir do versículo 7. E ali Paulo começa a instruir a igreja de Corinto, que estava começando a ver a dissensão, a ver aquele chamado grupinho, né? Assim como lá em Marcos capítulo 9, se não me engano, versículo 23, fala a respeito também, né, dos discípulos, que logo após o monte da transfiguração, que Jesus revela as coisas inefáveis ali para três que estavam, né, digamos assim, em um nível espiritualmente falando mais elevado que os demais apóstolos e discípulos ali no caso. E ali chamado Pedro, Tiago e João para o alto do cume, para que ali naquele monte fosse reveladas as coisas inefáveis, né? As coisas sobrenatural de Deus. E quando eles descem, depois de ver aquilo tudo, né, se maravilharem com o que Jesus tinha revelado para aqueles três, ele, ao invés de estar falando, né, do reino, né, eu posso conjecturar que eles voltaram a falar das coisas dessa terra de viventes, preocupado quem era o maior, quem era o menor. E ali Jesus já dá uma lição, que quem quiser ser o maior seja o menor. E quando Jesus demonstra ali a humildade dele como sacerdote, né, sumo sacerdote ali, a liderança, né, como o próprio Deus Pai se fez filho, né, para poder mostrar como é feito a obra de Deus. E ali ele deu um exemplo de humildade a Pedro, quando ele fala: Pedro, se eu não lavar seus pés, tu não és digno de entrar no reino. Então hoje muitas pessoas preocupadas com posição, preocupado com chamado do irmão, né? E a obra de Deus, ela é multiforme, né? Tem obra para todo mundo. E cada um naquele grande dia vai receber o seu galardão. E a palavra de Deus diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Então por isso que eu prefiro ser o menor da casa de Manassés. Que o Senhor venha sempre crescer no meu ministério e eu venha diminuir. Porque eu não escolhi essa obra, mas foi o Senhor que me escolheu. E a palavra de Deus diz que Ele capacita a quem Ele escolhe. E eu estou totalmente dependente nas mãos do Senhor. No decorrer desses 12 anos, né, o que eu tenho deparado entre nós, na casa do Senhor, esse tipo de atitude que o homem, né, ele é de repente levado a uma posição de liderança, ao invés dele usar essa posição para angariar talentos, né, para acrescentar para o reino, ele usa muitas das vezes ali aquela posição até para afastar as pessoas de Cristo. Isso é muito triste. Falta de sabedoria, falta de discernimento, né? Mas nós cabemos não ficar aqui também julgando, fazendo igual. Nós estamos aqui para orar um pelo outro. E aquele que está em pé, a palavra de Deus diz que ore para que não caia. E assim nós vamos fazendo a obra, né? Porque acerca dessas picuinhas, dessas coisas, a gente fica vendo que muitos estão esmorecendo, entristecendo e abandonando o barco, saindo da igreja por conta dessas coisinhas, né? Falta de maturidade espiritual. Porque a caminhada com Cristo não consiste em quanto tempo você anda com Cristo,
né? Porque muitos andam com Cristo, mas no momento mesmo que Cristo precisou, muitos que andavam abandonavam. E aqueles, né, que andaram pouco tempo com Cristo, eu posso conjecturar que tiveram a oportunidade, como Pedro, e não negaram mais a cruz. E Pedro, quando entende isso, né, ele é chamado lá na igreja, em Atos capítulo 10, né, e chama a liderança, os apóstolos, né, para se reunirem ali, Tiago, o próprio Paulo também, que estava sendo questionado demais entre os apóstolos sobre o chamado ministerial dele, né, sobre o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, enfim. E ali Pedro, ele entende, né, ele já amadurecido, né, lá no capítulo 16 de Atos, ele já entende que ele aprendeu lá no capítulo 10 com o próprio, né, experiência com Cristo, que o evangelho é para todos, né, para crentes, não crentes. O chamado ministerial é para todos a quanto o Senhor chamar, ele que capacita. Tanto que quando ele despediu os discípulos, ele falou: vocês permanecem em Jerusalém, porque eu vou levantar alguém para pregar por gentios. E se cumpriu, levantou-se Paulo, né? Muita liderança no meio da gente criticando quem é levantado para pregar o evangelho em situações remotas, que muito crente criado no evangelho, né, de origem ali, de berço, não tem a capacidade de ir lá e evangelizar no meio do tráfico, não tem a capacitação, não é capacitado, não tem a vocação. Não estou criticando, não é chamado para ir lá evangelizar no meio do pagode lá do mundo, não é capacitado, não é chamado para evangelizar no meio do funk. E aí Deus levanta pessoas, né, para falar do amor de Jesus Cristo, para almas serem alcançadas, porque tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E Deus usa muitas das vezes, né, Deus tem seus caminhos para alcançar almas. E é isso que eu estou aqui pensando. E aí você vai visitar algumas igrejas, ao invés da pessoa que está ali à frente do trabalho usar a tribuna, a oportunidade para ganhar almas, ele fica preocupadinho em perder posição, questionando o ministério, falando do chamado do irmão. Porque tem 2 anos de evangelho, já é pastor, porque tem 3 anos de evangelho, já é pastor. Não é o meu caso, graças a Deus, por graça e misericórdia, o Senhor me chamou há 12 anos, né? Quem me conhece sabe, tivemos ali uma caminhada aprendendo, né? Errando, aprendendo, caindo, tropeçando, mas nunca desistindo, sempre no primeiro amor. Com muito temor e tremor a gente foi caminhando, e o Senhor que chamou, ele capacita. Fui auxiliar de trabalho, quem me conhece, lá do Rio de Janeiro, auxiliar de trabalho há muito tempo, né? Cooperador no caso. E aí chamado ao diaconato, exerci a função durante um período dirigindo a Kombi da igreja. Quem me conhece sabe da história. Aí passamos um processo, né, de provações. E depois, logo em seguida, fui chamado ao presbitério. E pela sua infinita graça e misericórdia eu não escolhi, mas desde quando eu me converti, as pessoas me chamavam de pastor. Eu relutei, mas chegou um ponto que eu desisti de falar que não era pastor. Aí eu fiquei quieto. E aí se confirmou o que Deus tem para minha vida, né? Por graça e misericórdia fizemos 2 faculdades de teologia, porque a gente tem também que buscar a nossa formação para não ficar com falácia, usando as coisas de Deus, a posição que Deus deu para ficar falando mensagem egocêntrica. Nós temos sim que pregar o evangelho com mensagem cristocêntrica, falar do amor de Jesus, falar, né, do arrependimento, pregar salvação, não balela, preocupado em perder posição. Eu estou aqui para ganhar almas, visitando aqui algumas igrejas, conhecendo alguns irmãos, feliz da vida, muito bem com Cristo, e a graça do Senhor é que me basta. Não busco posição de homem, nem busco muito menos glórias para mim. E tudo seja feito para a honra e glória
louvor e adoração de Jesus Cristo. Que ele cresça e eu diminua sempre. Fica com essa imagem. Olha que coisa linda a mensagem. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Está lá, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 7 em diante. Paulo orientando a igreja de Corinto a respeito dessas coisas, né? Paulo não estava preocupado se era ele que ia batizar, se era ele que ia pregar, se era ele que ia chamar a glória para ele, se era ele que ia mandar. Paulo estava preocupado em evangelizar, em ganhar alma. E esse é o meu foco. É esse conselho que Paulo instrui e dá para a igreja de Cristo, para os obreiros, né? Olha, se espelhem em mim, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo chama a responsabilidade para ele, porque o próprio Cristo estava capacitando ele para ganhar alma, para pregar o evangelho, para libertar, para curar no nome de Jesus. E é isso que nós temos feito pela sua infinita graça e misericórdia, com a direção do Espírito Santo, é claro, com a presença de Deus sempre. E Deus vai dando crescimento ao nosso chamado. Por graça e misericórdia, mais um vídeo do canal Vivendo as Promessas de Deus em Portugal. Quem vos fala, quer queira ou não o homem, é o Pastor Celso. E fica aqui com essa imagem maravilhosa, linda, que Deus criou para nós. Olha que coisa linda, gente. É maravilha isso aqui. Estou aproveitando bem as minhas férias. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima.